Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma revisão sobre matrizes. Um conteúdo que está ali no segundo ano, geralmente. Lá no Enem aparece na competência 6, competência que trata de gráficos e tabelas, mas tem muito relação com a parte de álgebra, que é a competência 5. Embora a competência 5 seja mais ligada às funções, a parte das funções. Mas também ali a geometria analítica, trabalha letras e números, que é a parte da álgebra, e as matrizes se encaixam nessa área da álgebra linear. Tá bom? Vamos nós. Conceitos básicos. O histórico aqui um pouquinho. Surgiu ali na Inglaterra, no século XIX. Na verdade, o estudo mais sistematizado, que na verdade as matrizes, estando inseridas na matemática, elas já fazem parte da humanidade como um todo, da nossa história, tá certo? E aí o Arthur Cayley, que era um matemático, um astrônomo, ele trouxe um estudo mais elaborado sobre as matrizes. E aqui a gente se pergunta, para que a gente estuda as matrizes, né? Onde a gente pode empregar as matrizes, além de ser aquele estudo de tabelas, de somas, de multiplicação, de números e letras. Trago aqui um exemplo básico do dia a dia. Os jovens gostam muitas vezes de jogar aí o jogo Batalha Naval, seja o eletrônico, seja feito no caderno, seja no celular. Temos também ali o Excel, que a gente vê ali na informática básica. Não é só essa parte, mas o pessoal da informática estuda isso de forma mais aprofundada, no estudo da memória, dos processadores, das localizações, barramento de dados, algo bem mais complexo. Temos aqui uma sala de aula, que é um exemplo bem simples de uma matriz. Geralmente as nossas salas de aula elas são nesse formato mais tradicional, de linhas e colunas. Temos aqui um jogo tabuleiro do xadrez, que também tem linha, letras e números, e dá uma localização. Então, geralmente tem uma linha que identifica e tem um número ou uma letra que identifica a posição de uma célula, digamos assim, que é o caso do Excel, usa essa nomenclatura de célula. E além disso, é muito usado na engenharia. Estudos mais aprofundados, pessoal que vai fazer aí graduação, pós-graduação, vai ver muito sobre matrizes nessa parte de engenharia. E outros estudos na estatística e outras áreas de conhecimento, tá bom? Trago aqui uma frase do Arthur Cayley, que ele diz mais ou menos assim, está em inglês ali, mas ele fala ali, como todas as coisas, uma teoria matemática, ela muitas vezes é uma beleza que pode ser percebida, mas não explicada, mas não totalmente esmiuçada. O que ele está dizendo ali? Que muitas vezes nem tudo que a gente vai estudar em matemática, nem tudo que a gente vai apresentar uma teoria, nem tudo vai ter uma explicação lógica, mas no desenvolvimento, na percepção do que está acontecendo, é que a gente vai vendo a beleza daquele tema, a utilidade mesmo, ou como aplicar no dia a dia ou mesmo na profissão. Então, de modo geral, a matemática ela está no nosso dia a dia, quando a gente toma decisões, quando a gente tem que resolver algumas situações, não só para fazer cálculos, mas no sentido de usar o raciocínio, no sentido de analisar as variáveis. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente calcula o valor, a gente calcula a distância, os gastos com a gasolina ou com o dinheiro da passagem, e mesmo também a gente analisa as horas, se eu for mais no horário, eu chego em tal horário, o que acontece na volta, na ida. Todas essas situações são variáveis, que envolvem valores ou não, mas que envolvem a necessidade de raciocinarmos. Então, a matemática traz essa parte aí da gente exercitar o nosso cérebro para enfrentar situações do cotidiano, ok? Trago aqui uma definição de matrizes. Nós temos ali uma matriz que tem aqui as colunas matemática, física e química. Aqui tem João e Maria, né? Aqui as notas de matemática, de João e de Maria 7 e 9, física 5 e 4, química 6 e 5. Então, o que é uma matriz, propriamente dito? Denomina-se matriz M por N a uma tabela formada por M vezes N elementos, dispostos em M linhas e N colunas. Então,
M é a quantidade de linhas. Nessa matriz aqui do nosso exemplo, nós temos duas linhas. Essa linha aqui que tem o 7, o 5 e o 6. A segunda linha tem o 9, o 4 e o 5. E temos três colunas. 7, 9, 5 e o 4, 6 e o 5. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, que ela tem duas linhas e três colunas. Então vamos lá. Dado uma matriz A, denotaremos cada elemento da matriz A por A e J, onde I é o número da linha e J é o número da coluna desse elemento. Observem que vai ter a nomenclatura, o endereçamento para cada elemento da matriz, tá certo? Onde tem lá o Azinho minúsculo, usou aqui a letra A, não é obrigado a usar a letra A, pode ser qualquer letra, mas geralmente nos livros, nos exercícios, nas questões que vocês vão fazer, vai aparecer, na maioria dos casos, o A, o M e o N e o A maiúsculo, tá certo? O I e o J, que identifica a linha ou a coluna que aquele elemento se encontra. Vamos nós. Aqui, por exemplo, veja, o primeiro item aqui, esse izinho, identifica a linha que está o elemento. O outro J significa ou identifica a coluna que está o elemento. Percebam que todos os elementos que estão aqui na primeira linha, todos têm o número 1 primeiro, quer dizer que é a linha número 1. Aqui na segunda linha, todos têm o 2 aparecendo em primeiro. Então, significa dizer que é a linha 2. De forma semelhante, aqui os elementos aparecem tudo com o número 1 no segundo número, que é o J, indicando que é a primeira coluna. Aqui o 2, segunda coluna. O 3, terceira coluna, até a coluna N. Então, vamos lá. As linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. Ou seja, primeira linha, segunda, terceira e vai descendo de cima para baixo. E as colunas da esquerda para a direita. Daqui na direção da seta, né? Daqui para cá. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, até a enésima coluna. A apresentação de matriz é feita de três formas diferentes, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma matriz 2 por 4. Ela tem duas linhas e 4 colunas. Usou aqui os parênteses, certo? E aqui usou os colchetes. E aqui usou duas barras. Alguns livros trazem essa forma de apresentação. Alguns outros trazem essa forma e alguns podem trazer essa forma aqui. Mais comum são essas duas aqui de cima, tá bom? Então, aqui está alguns exemplos de matriz. A matriz linha é uma matriz que possui apenas uma linha. Essa matriz aqui é uma matriz 1 por 3, porque ela tem uma linha e 3 colunas. E temos as matrizes coluna. São matrizes que só tem uma coluna, que é uma matriz que tem duas linhas, tem o 2 e tem o 1, é uma matriz 2 por 1. Essa matriz aqui, a B, é uma matriz 3 por 1. Temos a matriz nula. Na matriz nula, todos os elementos são iguais a 0, ok? Pode ser aqui como essa, 2 por 3, ou qualquer outra ordem de matriz. Matriz quadrada é uma matriz que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas são iguais. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, se assemelha a um quadrado, tá certo? Ela tem duas linhas e duas colunas. Temos a diagonal principal e a diagonal secundária numa matriz. Percebam que aqui em vermelho temos o 8, o 2 e o 0, com essa seta em vermelho, indicando que essa aqui é a diagonal principal. Aqui, 32, o 2 e o 5, com a seta azul, indicando que é a diagonal secundária. Isso vai estar onde? Lá na matriz quadrada, né? Tranquilo? Tipos de matrizes.
Nós temos ainda outros tipos de matrizes. Aqui essa matriz, a diagonal principal, é uma matriz nula, ok? É uma matriz diagonal, porque todos os elementos estão aqui, ó, menos 9, menos 8, 2 e menos 3. Todos os outros elementos são zero. Essa outra matriz também é uma matriz diagonal, só tem a diagonal com elementos, todos os outros são zeros, ok? Matriz identidade ou matriz unidade. Vem com a letra I, e esse 2 representa que é uma matriz 2 por 2, cuja diagonal principal é o número 1. Todos os outros são zeros. Aí 3, diagonal principal. Aqui tem uma falhazinha, né, no slide. Era para ser aqui o número 1 bem aqui, e aqui 0. Seria só a diagonal principal, o resto tudo zero. Então, sempre que falar nos exercícios, uma matriz I3, I2, I4, vai ser uma matriz quadrada, com N, né? Aquele N que representa o I4. É uma matriz 4 por 4, que a diagonal principal é 1 e os outros elementos são todos zeros, tá bom? Vamos nós. Matriz oposta é a matriz que vem escrita aqui com o sinalzinho de menos na frente. Então, quando eu digo uma matriz oposta, na verdade, eu estou só mudando o sinal dos meus elementos. Muito cuidado. Se o sinal já for negativo, quando colocar um menos na frente, vai ficar positivo. No caso desse exemplo, são todos positivos. Então, aqui é a matriz A, é a matriz oposta de A, menos A. Aparece aqui o menos e todo mundo ganhou um menos na frente. Você multiplicou todos os elementos por menos 1. Matriz transposta é a matriz que ela faz uma rotação, ela troca o número de linhas pelo número de colunas, ok? Geralmente aqui pode se assemelhar quando a gente faz aquele, pega aqui o celular e a gente tem um vídeo e a gente faz esse jogo aqui no celular. Para ver o vídeo um pouco melhor, a gente vira ele assim. O que aconteceu nesse momento? O que era linha virou coluna e o que era coluna virou linha. Quando eu faço isso, eu desfaço, tá certo? Então aqui a matriz normal e aqui a matriz transposta. Tá certo? Então essa matriz aqui, ó, é uma matriz 2 por 3. A transposta dela vai ser uma 3 por 2. Quem é linha vira coluna. A primeira linha, 5, 3 e 4. Então, vai virar a primeira coluna, tá certo? 5, 3 e 4. A segunda linha, 1, 0 e 2. Então, vai virar a segunda coluna. 1, 0 e 2. Aparece aqui com a letrinha T de transposta. Igualdade de matrizes, a gente usa bastante para fazer equações, tá certo? Aqui, na igualdade, os elementos são iguais, certo? Os elementos correspondentes são iguais. Esse elemento aqui é o A11, é menos 50, então vai ser igual ao B11. Sendo essas duas matrizes iguais, como aqui está afirmando que são iguais, os elementos correspondentes, ou seja, que têm a mesma posição, serão iguais. Vamos nós. Adição de matrizes. Para adicionar duas matrizes, semelhante à igualdade, a gente vai adicionar os elementos correspondentes, tá certo? Então, aqui eu tenho duas matrizes. A condição para que eu possa fazer a adição de duas matrizes, que elas sejam da mesma ordem. Então, só posso fazer uma adição de matrizes se elas forem do mesmo tipo. 2 por 2 só soma com 2 por 2. 2 por 3 só soma com 2 por 3, ok? Então, aqui vai somar elemento a elemento, os elementos correspondentes. Vou somar aqui essas duas matrizes A e B. O 1 que está aqui soma com o 2, apenas com o 2. 1 mais 2, apareceu aqui na resposta já o 3, tá? Aqui ele mostra como é o processo, como é a soma, vai mostrando elemento a elemento. Cuidado com os sinais, com a regra de sinais, que permanece valendo também na soma, tá certo? Aqui o 9 e o menos 10 vai dar menos 1, que o 10 é maior e é negativo. Aqui, ó, já apareceu no resultado, tá bom? Subtração é como se eu somasse a minha matriz com a oposta da outra, tá certo?
Então, vamos lá. Pegou aqui a matriz A, colocou aqui o sinal de menos. Todo mundo que está aqui, todos os elementos que estão na matriz B, vão receber um sinal de menos na frente, tá? Então, vamos nós. 3 e 1, né? 3 menos 1, 2, aqui embaixo. O 2 com o 4. 2 menos 4 vai dar menos 2, aqui embaixo. 1 e menos 2 vai dar menos 1. Não é isso? Tá certo? Não, né? Tem um menos aqui, ó. Esse menos, quando encontra esse outro menos, vai dar positivo, tá certo? Por isso que aqui aparece um 3. Apareceu aqui nesse cálculo. Vou tomar cuidado. 0 menos 3. Ok? Então, esse menos que está aqui fazendo a subtração vai positivar, vai tornar esse número positivo. E aqui tem a resposta dessa subtração de A menos B. Percebam que elemento correspondente só faz a subtração com o correspondente. Isso acontece na igualdade, isso acontece na adição e acontece na subtração, ok? Aí vamos trabalhar um pouquinho a multiplicação de matrizes, já requer um pouco mais de atenção, tá certo? Observar aqui as matrizes. Observa aqui essa matriz A e essa matriz B. Mas bem aqui embaixo, vamos ater para essa observação. Diz assim: se as matrizes A e B são do tipo M por N e N por P, respectivamente, então o produto C, ou seja, A vezes B, vai ser uma matriz do tipo M por P. O que aqui significa? Que ele vai pegar esses dois números que estão aqui no meio, vão desaparecer nos meus cálculos. Então, a matriz resposta, o resultado dessa operação, por exemplo, A vezes B, vai ser uma matriz 2 por 2. Por quê? Pega esse número 2 aqui do começo e esse 2 do final. Vai ser a resposta. Quando eu multiplicar essa matriz A com essa matriz B, o que é que vai acontecer? A resposta vai ser uma matriz 3 por 3. Os números que estão no meio, eles vão desaparecer nos cálculos. Vamos já fazer um exemplo para ver como é que resolve isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, tem uma condição para fazer a multiplicação de matrizes, né? Qual é a regrinha básica aí? Certifique-se que o número de colunas do primeiro é igual ao número de linhas do segundo. Então, só posso multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz, essa aqui, ó, ela tem duas colunas, 2, 3, 5, 1. A condição é que a matriz pela qual eu estou multiplicando tem que ter duas linhas nesse caso, tá certo? Que tem, né? 4, 10 e 1 é a primeira linha, 0, 4 e 5 é a segunda linha, ok? O que é que vai acontecer aqui na multiplicação de matrizes? O resultado vai ser o número de linhas do primeiro pelo número de colunas do segundo, que eu falei anteriormente. Vai ser uma matriz 2 por 3. Essa matriz aqui é a resposta dela, né? Vai só fazendo aqui os cálculos e vai ter os valores. Outro exemplo de multiplicação. Agora é uma matriz 2 por 3 por uma matriz 3 por 2. Posso fazer essa multiplicação? Vamos ver qual é a condição. O número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda. É isso? Não. É o número de colunas daqui tem que ser igual ao número de linhas daqui. Ó. Tem 3 colunas e aqui tem 3 linhas. Coluna, linhas. 3 e aqui tem que começar com 3. Essa termina com 3, então essa tem que começar com 3. As extremidades não importam na multiplicação. A condição é apenas aqui, coluna, linha. Ok? 2 por 4 e 4 por 6. Pode multiplicar? Pode. Os dois do meio são iguais. 4 por 2 e 2 por 7. Pode multiplicar? Pode. Os dois do meio são iguais. Ok? Então vamos nós. 2, 3 e 1 vai multiplicar quem? Primeiro multiplica o 3, o 1 e o 2.
depois multiplica o 4, o 5 e o menos 6, ok? Então vamos lá. 2 vezes 3, aqui. 3 vezes 1, aqui. Tem um sinalzinho de mais, né? E 1 vezes 2. Depois soma todo mundo. Vai ter uma resposta, né? 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 2 é 2. Deu quanto? Deu 11. Aqui é a resposta. 1, 2, 3 e 1 vai multiplicar a segunda coluna, 4, 5 e menos 6. O 2 multiplica o 4, aí soma. O 3 multiplica o 5, soma. O 1 multiplica o menos 6 e soma, né? Aqui vai dar 17. Agora quem é que vai trabalhar? Quem é que vai multiplicar? A segunda linha. Menos 1, 4 e 2. Multiplicando as colunas. Coluna 1, coluna 2. Eu já sei que a resposta dessa operação será uma matriz 2 por 2, ok? Pega o M daqui e o N daqui. Vamos lá. Menos 1 multiplica o 3, o 4 multiplica o 1, o 2 multiplica o 2. Multiplica somando, tá? Menos 1 vezes 3, apareceu aqui. 4 vezes 1 e 2 vezes 2, ok? Somou todo mundo, deu quanto? Deu 5. Lembrando, novamente, que a multiplicação tem prioridade nessa operação, tá? Vamos para frente. Essa mesma linha aqui vai multiplicar a segunda coluna, né? Vamos ter o nosso último termo aqui, ok? Faz toda a multiplicação e soma do mesmo jeito. A resposta, quando fez aqui os cálculos, deu 4, certo? Então, assim, basicamente, as operações que vão ser estudadas nessa primeira abordagem é a igualdade, a adição, a subtração e a multiplicação. Além disso aqui, a gente vai ter outras formas de resolver. Existe o determinante matricial, que é um número real que representa uma matriz, que fica para um outro momento, tá certo? Um outro momento, uma outra aula, a gente fala um pouco sobre o determinante matricial. Pego todos esses números aqui, faço uns cálculos, faço as operações matemáticas, e aí encontro um valor único. E esse valor único eu vou chamar ele de determinante. Ok? Valeu, até a próxima. Desejo que vocês tenham bons estudos, que possam ter gostado aí desse resumo, que possam ter gostado dessa abordagem sobre matrizes. Façam os exercícios, pesquisem na internet, estudem, que é um conteúdo bastante interessante. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tudo de bom. Abraços.